Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te garante 200% de bônus no seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acessa o nosso link aqui, baixa no celular de vocês e a partir dali faz o seu palpite vencedor. E meu amigo, hoje tem muito jogo. Colômbia e Argentina, Paraguai, Brasil, Holanda e Alemanha, Hungria e Bósnia, Irlanda e Grécia, Inglaterra e Finlândia, Albânia e Geórgia, República Tcheca e Ucrânia. Aproveita então no período da data FIFA aí com a 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, o nosso bate-papo de hoje eu acho que é muito importante, pois passa diretamente sobre esse plano do Flamengo, né? É o Flamengo dos próximos anos. É o Flamengo que será de 2025, de 2026, 2027. Como vocês sabem, o Flamengo vai entrando ali num período muito importante do ano, que é um período aqui político, né, para o clube, de uma mudança ou uma sequência de gestão, mas de qualquer forma, a figura, né, a pessoa, ela vai mudar, né, o presidente do Flamengo. Ontem foi até lançado oficialmente, né, a candidatura de um concorrente, né, ali do BAP, enfim, falando tal. Aqui a gente tem total impessoalidade, né, o objetivo é esse, não há nenhuma ligação com ninguém, não há ligação política, nem, né, e a gente já falou diversas vezes. São pessoas ali diferentes que vão concorrendo, né, o Danchin, BAP, Valim, Maurício, mas se nós olharmos a origem, é muito semelhante, eles saem do mesmo grupo. Então pode ter ali uma divergência ou outra e uma característica ou outra ali no plano deles do Flamengo, mas a origem é a mesma, então há muita semelhança, sem dúvida nenhuma. E também tem de haver uma certa semelhança, né? Responsabilidade, muita responsabilidade, estar à frente do Flamengo e o cumprimento de um objetivo. Eu acho que o nosso papo aqui ele passa por na minha opinião, tá? Um erro do Flamengo, acaba sendo um erro do Flamengo e tem muita ligação a um outro princípio que é muito importante, que faz o Flamengo ter o seu melhor plano. Qual é o melhor plano? Até olhando ontem rapidamente a candidatura, tem muitas semelhanças. Já. Eu estava vendo lá, se eu não me engano, era o número 7, não lembro, da proposta. Hegemonia do Flamengo. Então, isso entra diretamente nesses dois. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala sobre hegemonia, quando a gente fala sobre esse domínio rubro-negro, né, a nível nacional, até nível internacional, dentro do continente, a gente não pode flertar com um sonho megalomaníaco e afastar da verdadeira realidade. Ninguém será hegemônico, ninguém será dominante dentro do seu território, ninguém será assim. Dinheiro não compra hegemonia. Não é porque você tem muito dinheiro que você vai ser hegemônico. O dinheiro te traz a possibilidade de errar mais, não a possibilidade de ser hegemônico. Não tem? Então você vai precisar equalizar algumas coisas. E aí vamos lá. Na minha opinião, eu acho que existe dentro ali do Flamengo o seguinte: vamos vencer, queremos vencer, como vamos vencer? Se a gente pegar de 2019 para cá, onde há esse recorte extremamente vencedor do Flamengo, o título mais importante, né, a Copa Libertadores, até por uma forma hierárquica, né, creio que todo mundo aqui, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né, Copa do Brasil, as Copas, tal, não sei o quê, Campeonato Carioca e tal. As duas maneiras, não é coincidência, o Flamengo ganha em 2019 e o Flamengo ganha em 2022, essa competição mais importante, com o treinador fazendo a metade do número de jogos da competição inteira, pegando nas oitavas de final do mata-mata. É curioso, pois nem Jorge Jesus e tampouco Dorival Júnior pegaram o Flamengo da fase de grupos, planejaram esse Flamengo da fase de grupos, né? Estruturaram, pavimentaram esse Flamengo da fase de grupos, foram campeões no mata-mata, não é. Pega nas oitavas e vambora. Do pega nas oitavas e vambora, você pode ganhar como pode dar ruim. Assim como, claro, né? Pegando da fase de grupos também. Mas o que eu quero dizer é recalcular rota. O Flamengo, ele se estimulou ao longo dos últimos anos, sendo campeão, recalculando rota, e não é à toa que isso virou quase uma padronização, né? Eu acho o seguinte, existe uma certa incoerência na mentalidade do Flamengo. E isso esbarra até nessa tal hegemonia que ainda está muito distante, mas é muito sonhadora, é muito longe da realidade. Que é o seguinte, não adianta você ter o melhor jogador possível, o melhor técnico possível. Não adianta você ter leixões
em Portugal. Não adianta você ter estádio mais moderno possível se alguns setores internos dentro do departamento de futebol do Flamengo são ou estão sucateados, tá? Não adianta você ter o melhor atleta possível, o melhor treinador possível, mas você não tem o melhor nutricionista. Você não tem o melhor fisiologista. Você não tem o melhor aparato médico, departamento. Não estou dizendo que o Flamengo não tenha, tá? Mas é só pra gente... Não faz sentido. Então, primeiro, o Flamengo, se ele quer ser hegemônico, se o Flamengo quer ser dominante, se o Flamengo tem condição financeira para fazer altos investimentos, o Flamengo tem que colocar na cabeça dele, o presidente do Flamengo tem que colocar na cabeça dele, que ele tem que ter os melhores profissionais em todos os seus serviços dentro do Flamengo. Não apenas ter, eu quero ter o melhor lateral, eu quero ter o melhor goleiro, eu quero ter o melhor meia, eu quero ter o melhor técnico. Você tem que ter o melhor fisiologista, sempre tem que ter o melhor nutricionista. Por que o melhor nutricionista do país não está no Flamengo? Um exemplo. Por que o melhor fisiologista do Brasil não está no Flamengo? Por que alguns funcionários que eram vistos profissionalmente como bons funcionários pediram para sair do Flamengo? Por que não existe a maior valorização sobre esses profissionais dentro do Flamengo? Qual é o motivo para o Flamengo não ter o melhor departamento de scouts do Brasil? Se ele tem como receita, como arrecadação, ele tem. Então ele pode valorizar esses caras. Então, primeiro, o objetivo do Flamengo, que o Flamengo tem que ter eu tenho que ter o melhor centro de recuperação do Brasil, eu tenho que ter o melhor centro de treinamento do Brasil, eu tenho que ter as melhores pessoas ao meu redor. Você tem que ter o melhor médico, você tem que ter o melhor nutricionista. O Flamengo não tem psicologia esportiva. O Flamengo era pra gente estar falando agora. Por que o Flamengo não tem a melhor equipe de psicologia esportiva do país? Porque nem psicologia esportiva ele tem. Então já ia uma defasagem absurda. Mas, ok, é a realidade. Então a primeira coisa, o Flamengo ele tem que estar rodeado dos melhores profissionalmente. E não é só de quem entra dentro de campo. Por quê? Aquele cara que entra dentro de campo, aquele cara é o resultado final. Ser hegemônico não é um meio, é um fim. Você não pode querer colocar o fim no meio, porra. Para você ser hegemônico, você vai ter que pavimentar esse domínio. A gente fica muito pegado ao final, ao resultado final, não ao meio, não ao início. Então eu acho que é a primeira coisa, você precisa. Sendo que essa situação de você precisa ter os melhores, e eu não vejo, né, as pessoas comentando sobre isso. Porque isso não vende, né? Você não conquista voto falando, olha, acabei de contratar, você não anuncia. Esse cara aqui é o melhor nutricionista comprovadamente, academicamente, tá aqui, ó. Ninguém anuncia isso, porque isso não... E aí que tá o outro. Eu acho que foi um enorme erro, e não é de agora. Isso é dentro do Flamengo, isso é no estatuto do Flamengo, então tá enraizado na instituição do Flamengo e ficou evidente nesta gestão, nos últimos anos até pelo personagem. Hoje em dia, dirigente ganha-se um holofote muito grande, ele praticamente vira uma celebridade. Então aquilo que o cara faz ou aquilo que o cara não faz, onde ele está, onde ele não está, a gente acaba sabendo, porque ganha-se, né? Ganhou uma notoriedade, até na minha opinião, superestimadíssima. Nada mais é do que um cartola. É um cartola, que não tem... Sério. Mas enfim... cargo político dentro do Flamengo. Cargo político. Então ali tem vários cargos políticos dentro do Flamengo, né? É o Marcos Braz, que tem ali o seu cargo, é o Cacau, que está disputando o cargo. Essa brecha, ela é muito perigosa, porque, na minha opinião, abriu uma situação seguinte. O Flamengo, por instituição, ele é um fenômeno de popularização. É um fenômeno de popularização. A gente tem que entender o seguinte, é extremamente tentador para o ser humano você não utilizar uma instituição extremamente popular para o seu bem próprio, uma vez que as suas necessidades, elas são populares. Político é popular. Político impopular não consegue nada. Então você precisa atrair popularidade. E você ter o Flamengo como essa, digamos, em aspas, né, ferramenta para te impulsionar nessa popularidade, essa brecha, ela se torna algo tão escancarado, mas muito e extremamente perigoso e tentador para quem tá ali. Tentador para quem tá ali. Então você utiliza os fins, que são os resultados, utiliza alguns meios midiáticos também, apresentação de atleta, tudo para te impulsionar politicamente dentro do seu indivíduo. É você, pessoa, não o dirigente. E aí é por isso que eu falo para vocês, porque acaba atrapalhando e acaba conflitando.
Você apresentar um atleta de 100 milhões, um atleta de grife, um atleta com passagem na Europa, um atleta multicampeão, te ajuda a impulsionar. Você contratar o melhor, vamos lá, psicólogo esportivo do país? Não. O melhor nutricionista do país? Não. Então você acaba virando aquele político nosso do dia a dia, do famoso faz ponte, ajeita a calçada na véspera das eleições. Se vocês pararem para pensar esportivamente, o Flamengo tem um monte de político que ajeita a calçada. Por quê? Quer mostrar. E algumas coisas que são internas, tá defasado, tá sucateado. Tem profissionais ali, mas ali tem o amigo do coisa, o fulano ali que deve um favor aqui, bota um mais ou menos, porque isso não dá importância, bota um outro mais ou menos ali, e você não tem os melhores. Então eu acho que a primeira coisa, cara, o fim é hegemonia, perfeito. O meio, perfeito, vamos pavimentando. É ter os melhores. O melhor planejamento, o melhor projeto, a melhor proposta do Flamengo é a profissionalização deste Flamengo. E a profissionalização deste Flamengo é ter os melhores. Já que o Flamengo quer ser o time dominante do país, ele tem que ter os melhores em todas as suas áreas, em todas as suas camadas. Não é só ter o melhor 9, o melhor 10, o melhor técnico, o melhor auxiliar, enfim. Todos. Tudo que fala sobre o departamento de futebol do caminho. Departamento de futebol do Flamengo. Melhor caminho, sem dúvida. Grande abraço, deixe seu like, deixe sua curtida. Tamo junto, a gente vai se vendo por aqui. Um abração.